Começa agora o programa Ecos do Campo. Este programa é uma produção dos alunos da Escola de Comunicação Social da Universidade Católica, em conjunto com a Embrapa Clima Temperado e Emater Regional Pelotas. O Ecos do Campo é um programa feito para você, que é do campo ou da cidade e se interessa pelo mundo rural. Aqui você vai conferir reportagens técnicas e culturais e vai conhecer práticas e histórias de diferentes lugares do estado. E no Ecos do Campo de hoje você vai assistir uma reportagem sobre comunidades remanescentes de escravos que vivem em Bagé. Ao contrário do que muitos imaginam, os quilombos não desapareceram com o fim da escravidão. Atualmente, os descendentes destes povos estão espalhados em pelo menos 22 estados brasileiros. Vai ainda conferir tudo o que aconteceu em uma visita de estrangeiros a uma estância em Capão do Leão. Ele fala que já esteve no Brasil outras vezes, tirando fotos para jornais e revistas, mas é a primeira vez que visita o Rio Grande do Sul. E acompanhar a trajetória de 200 tradicionalistas que percorreram 80 quilômetros na cavalgada cultural da Costa Doce. Cavalos e cavaleiros enfileirados entram na mata e começam a percorrer as trilhas do passado. As belezas da Lagoa dos Patos, daqui para frente, vão ser companheiras. Tudo isso você assiste agora no programa Ecos do Campo. Fique com a gente. Há muitos anos, a Emater e a Embrapa trabalham auxiliando as comunidades rurais menos favorecidas. E uma dessas comunidades é constituída por remanescentes de escravos, os chamados quilombolas. Apenas no Rio Grande do Sul existem cerca de 100 áreas quilombos já reconhecidas. Em Bagé, os produtores da população negra estão recebendo material para melhorar suas condições de vida. E a tradição gaúcha chamam a atenção de diversos lugares do Brasil e até mesmo do mundo. E o Rio Grande do Sul é conhecido por suas belezas, cultura e folclore. Por isso, propriedades aqui do estado estão com as porteiras abertas para receber turistas que se interessam pelo Rio Grande. A visita que vamos ver agora aconteceu em uma estância no município de Capão do Leão. Rio Grande do Sul, estado brasileiro caracterizado por cultivar suas raízes e tradições. A paisagem, a preservação dos prédios históricos, a indumentária gaúcha, a culinária com o autêntico churrasco e o folclore manifestado pelas músicas e danças típicas fazem a tradição do povo gaúcho. A Estância São José é um dos locais que guarda e cultiva estas lembranças. Tanta história e beleza fizeram com que a proprietária resolvesse investir em turismo, para o mundo conhecer nossa terra. Justamente por causa disso, que eu acho lindo. Eu morei quase toda a minha vida no Rio, depois eu fui para Brasília, depois fui para São Paulo, mas eu encontrava muita força aqui e achava isso tudo aqui lindo. E eu acho que as pessoas têm que conhecer, e quando as pessoas conhecem, se encantam com toda a tradição daqui, que é muito bonita, com a música, que eu acho linda, a dança, os costumes, os cavalos. Eu acho muito interessante. Então eu gostaria de mostrar isso não só aos estrangeiros, como ao resto do Brasil. A proposta do turismo rural na Estância é mostrar o lugar,
os costumes passados, a cultura e inclusive a culinária gaúcha aos visitantes dos mais variados lugares. Thank you. Our hostess. Na chegada, gaúchos e prendas recepcionam os 70 estrangeiros que vieram de toda parte do mundo. São americanos e europeus de diversos países, como Itália, Peru, Suíça, Espanha, Canadá, Bélgica, entre outros. Same type, but this is the biggest place. O grupo veio de navio até Buenos Aires e chegou ao Rio Grande do Sul pelo porto de Rio Grande. Em Capão do Leão, na estância São José, os estrangeiros conheceram um pouco das tradições gaúchas. A reação deles podemos notar em cada rosto, em cada olhar. Este fotógrafo se encantou com a beleza da natureza. Are you liking this? Oh yes, I love it. I love nature. Ela diz que gostou do país, sentiu uma paz por aqui. Este americano diz que a fazenda é linda e o clima do sul é ótimo. Yeah, it's beautiful. The weather's great. These trees are magnificent. The farm looks terrific. Ficam encantados. Eles adoram, sobretudo, a espontaneidade do gaúcho, que o gaúcho gosta, e gosta de mostrar o que ele sabe fazer, sabe? Ele fica entusiasmado e ele participa muito bem. Eu vejo com o pessoal aqui da estância, são eles que fazem o show. E eles adoram, eles ficam assim, chuleando, pensando assim, o ano inteiro como é que vai ser, toda vez que eles vão se apresentar. Botam os melhores cavalos, as melhores roupas, os melhores arreios. E eu acho que isso contagia até um estrangeiro que vem de fora, que não conhece a língua, mas fica encantado. Muitos deles estiveram aqui pela primeira vez. The first time in Brazil? Absolutely, yeah. Ao contrário deste senhor de Nova York, As a photographer, I used to come down with Avianca. ele fala que já esteve no Brasil outras vezes, tirando fotos para jornais e revistas, mas é a primeira vez que visita o Rio Grande do Sul. Gaudérios pilchados da própria estância e de mais 4 propriedades vizinhas fizeram demonstrações de lidas campeiras. Pequenos gaúchos que aprendem os costumes campeiros desde cedo já fazem suas apresentações. Os turistas aproveitam para registrar o que para eles é desconhecido. Enquanto assistem às práticas tradicionalistas gaúchas, é hora de degustar a bebida tipicamente brasileira, a caipirinha. Segundo ela, a caipirinha se parece com uma bebida americana e é muito, muito boa. No almoço, os turistas provam as delícias da culinária brasileira, como saladas, vatapá e o tradicional churrasco que só um gaúcho sabe fazer. E de sobremesa, é claro, não podiam faltar os doces tradicionais de Pelotas. Em seguida, eles assistem à equipe do CTG de Pelotas, que apresentou as danças do Sul. O momento foi de descontração. Teve gente que até entrou no ritmo do Rio Grande, o que motivou os demais a se animarem também com as danças dos Pampas. Outros entraram no ritmo não só da dança, como também da língua portuguesa, e se arriscaram a falar um pouco do nosso idioma.
Eu muito bem agora, mas amanhã, muitos anos passados, eu estudei a língua do português. Mas esqueci tudo. Todos os anos, Pelotas promove a Cavalgada Cultural da Costa Doce. Em janeiro deste ano, aconteceu a 6ª edição do evento. Cerca de 200 pessoas fizeram o trajeto São Lourenço-Pelotas a cavalo. Todos com o objetivo de reviver as tradições gaúchas. Bom, não há dúvidas de que este é um passeio bem diferente, um passeio que vale a pena. Se você gosta de companheirismo e de cultivar a tradição, não pode perder. E ano que vem tem de novo. Pois é, amigos, o programa Ecos do Campo de hoje fica por aqui. Mas continue atento às notícias do meio rural, assistindo aos próximos programas. Até o nosso próximo encontro. Até lá! Mostramos para você resultados do programa RS Rural. As famílias rurais beneficiadas recebem recursos que são aplicados na propriedade rural para suprir necessidades de trabalho e de vida. Turuçu é um dos municípios que melhor aplicou os recursos. São muitas mudanças ocorridas até agora. Por isso foi realizado em Turuçu o Dia Regional do RS Rural. Promover o desenvolvimento rural com qualidade de vida. Essa era a proposta do Dia Regional do RS Rural, realizado na localidade Centenário, em Turuçu. O evento reuniu cerca de 1.500 produtores de 19 municípios da região. Nós temos vários programas que eu acho que isso representou muito aqui para o nosso município e incentivou muito o nosso produtor a permanecer na zona rural. Com isso estamos evitando o êxodo rural. Resultado do RS Rural e da importância do RS Rural, que hoje, se andarmos por o nosso município, nós não conseguimos uma propriedade que esteja à venda. Todos que estão em Turuçu preferem permanecer em Turuçu e cada vez nós estamos vendo pessoas que querem morar em Turuçu devido ao grande desenvolvimento na agricultura e à grande ajuda do RS Rural e do trabalho da Secretaria da Agricultura junto com a Emater. Após a chegada das excursões, os participantes foram recebidos com almoço. No prato, carreteiro com feijão e deliciosos morangos de sobremesa. No Ginásio de Esportes de Turuçu, uma exposição histórica da extensão rural mostrou os equipamentos utilizados na década de 60, como a máquina de escrever, arquivo, projetor de textos e de slides. A extensão rural começou no estado em 1955. Os municípios de Pelotas, Canguçu e São Lourenço do Sul foram os primeiros a instalar os escritórios da Ascar na região sul do Brasil. Hoje, produtores, técnicos e autoridades estão reunidos para comemorar os 49 anos da extensão rural no Rio Grande do Sul. Quem esteve presente também pôde conferir de perto as variedades do município, através dos produtos da agroindústria familiar, do artesanato rural e das mudas de citros de mesa sem sementes. Autoridades ligadas ao setor oficializaram a abertura do evento e, em seguida, os parabéns pelo aniversário da extensão rural. Depois da cerimônia, os participantes foram divididos em grupos para a visita às estações.
6 unidades didáticas montadas nas propriedades em que o RS Rural atua, destacaram os 3 eixos do programa: geração de renda, infraestrutura social básica e manejo ambiental. Na primeira propriedade, o tema abordado foi água, qualidade de vida e melhoria da saúde. Nesta estação, os técnicos sugeriram a utilização do poço artesiano como fonte de suprimento de água. Esta deve ser a última das alternativas para se fornecer água para uma comunidade ou para uma população. Isso em função de que nesta região aqui, a formação rochosa que nós temos no subsolo não permite acúmulo de grandes quantidades de água. Isso significa que os poços deverão ter ou uma vazão pequena, com uma duração um pouco maior, ou uma vazão grande com uma pequena duração. Significa que os poços nesta região, que infelizmente não está contemplada com o aquífero Guarani, que é o maior acúmulo de água doce no subsolo, mas nós aqui não temos o aquífero Guarani. Nessa região aqui não há acúmulo de grande quantidade de água e a água que existe está acumulada nas fendas de rocha, portanto tem um volume bastante limitado. Na segunda estação, o enfoque foi no melhoramento dos arredores, onde foram mostradas alternativas para a melhoria da casa, como a limpeza do local e cuidados com o jardim. A melhoria da saúde e do meio ambiente foi abordada na estação do saneamento básico. O RS Rural deu uma grande ajuda para nós, que a gente não tinha banheiro, que a gente conseguiu construir por causa do RS Rural. E tudo que eles nos ajudaram, né? Construir, né? E tudo. E além de vocês já terem agora uma qualidade de vida melhor, vocês também já estão mostrando para as outras pessoas como é que isso foi feito aqui. Sim. É uma grande alegria, né? Esse dia do campo hoje, porque a gente nunca assistiu, né? É a primeira vez. Tá muito bom. Esta lavoura serviu de exemplo para a cultura do morango. O assunto em destaque nesta estação foi a utilização de tecnologia adequada para uma boa produção. Começa pela produção, pela utilização de uma boa muda, no caso aqui é uma variedade denominada Camarossa, que é uma boa qualidade de morango, dá um fruto de qualidade. Depois começa pelo próprio sistema de tecnologia usado de cobertura de canteiro, que a gente chama mulch, cobertura por cima com plástico, e o mais importante é garantir a fertirrigação, a irrigação. Essa irrigação por gotejamento, vocês podem observar ali depois que como funciona, vai pingando, vai escorrendo uma água que vai direto na planta. E o sistema de fertirrigação é um sistema de adubação mais novo que existe aí, onde o adubo é colocado diretamente na água da irrigação e ali a planta absorve diretamente e vai colocando em doses pequenas. Então, a cada semana se coloca uma dose de adubo e o morango vai produzindo em camadas. Ele começou, por exemplo, nessa lavoura, começou dia 15 de agosto e vai até o final de novembro e início de dezembro. Então, precisa estar sendo alimentado, né? E essa alimentação é direta através da fertirrigação. Vocês falaram também em agregação de valor. Como que essa família dessa estação do morango agregou valor a esse produto? Em primeiro lugar, fizeram uma coisa muito importante. Passaram a pertencer a uma associação, a Associação dos Produtores de Morango de Turuçu, valorizando o produto da fruta in natura. Em vez de se vender naquele sistema tradicional de monte que vê nas feiras, por exemplo, ela já está sendo vendida em bandejas, classificado o produto. Isso é a primeira agregação de valor, porque esse produto ganha mais preço, né? Ele é um produto vistoso, então é muito interessante. O segundo sistema de agregação de valor é que as frutas que não passam nessa classificação, vamos dizer assim, elas não são colocadas fora. A dona Norma, que é proprietária aqui, por exemplo, pertence também a essa associação. Ela aprendeu no centro de treinamento da Emater de Canguçu, num curso que teve lá, como utilizar o morango. A utilização do morango através de geleia, de doces, no caso licores, sucos, né? Isto é agregação de valor. Então isso consegue praticamente dizer assim, nós não perdemos nada da fruta. Aquela fruta que não vai para consumo in natura, ela é agregada na forma de doces, sucos e licores. Na estação dos solos, técnicos apresentaram exemplos de irrigação e deram dicas de uso e manejo adequado do solo. Fernando, qual a
a diferença do sistema convencional que o produtor está acostumado a utilizar para esse que foi apresentado no dia de campo? Sistema convencional, lavrando, gradeando, cada vez nós estamos aumentando nossos problemas de solo. Perda de solo, perda de água, perda de adubo, né? E com isso nós estamos fazendo assoreamento nos nossos arroios e contaminando nosso solo e nossa água, que são os dois maiores recursos de uma pequena propriedade rural. O que nós estamos incentivando? A partir de 1995, houve uma grande mudança no Rio Grande do Sul. Agricultura conservacionista, uso de terraçamento, uso de calcário e uso principalmente de plantas de cobertura de solo. Manter o solo protegido inverno e verão. Este é o sistema. Nós temos que abolir o uso de arado e de grade. Não pode se mexer mais no solo. Não se deve mexer mais no solo. O solo está muito tranquilo se nós conseguirmos manter o nosso solo com o uso de plantas de cobertura, melhorando o nosso solo, conservando a nossa umidade no solo, conservando o nosso solo, melhorando a temperatura para o desenvolvimento das plantas. E com isso, fazendo um trabalho de reciclagem, de rotação de culturas, nós entramos num sistema de plantio direto. O Dia de Campo foi promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, pela Emater e pela Prefeitura Municipal de Turuçu.